Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos começar a falar sobre entrevista de emprego, currículo, como funciona uma organização. É, então, é, a gente vai fazer essa aula e voltando presencialmente eu vou pedir para vocês começarem a elaboração de um currículo para que a gente possa juntos ver o que está certo, o que não está, o que devemos colocar a mais, o que não devemos e tirar as dúvidas de currículo que vocês também tenham. Pare e pense, por que a empresa deveria contratar você? Essa com certeza é uma pergunta de entrevista, de seleção. Então, se de repente saísse essa pergunta para vocês, será que vocês estariam aptos a respondê-la? Se o selecionador, o RH, perguntasse para você, por que eu deveria contratar você? O que você tem de bom? E aí, o que vocês responderiam? Você que hoje trabalha ou que está em busca do seu primeiro emprego, tem que entender a realidade das organizações modernas. O que são essas organizações modernas? Então a gente começa a entender que antigamente, quando se falava em trabalho, nós pensávamos como lá no início, a era baby boomer, 35 anos na mesma empresa, que dure para sempre, né? E essas organizações modernas, hoje elas estão mais focadas na área de inovação, de criatividade, do que no trabalho em si, do que realmente podemos dizer que o colaborador saiba fazer. O que compõe a empresa não é apenas a quantidade de móveis, imóveis, máquinas representadas em seu patrimônio, mas sim as pessoas, o funcionário ou o colaborador que passa a maior parte do seu tempo se dedicando por aquele determinado trabalho. Então a gente começa a pensar que quando nós falamos em empresa, nós não podemos pensar que empresa é apenas um local onde eu tenho que chegar, sentar, trabalhar, porque tem maquinários, porque tem computador, porque tem tecnologia e a empresa necessita da mão de obra. Eu acredito que, graças a Deus, né, as empresas ainda necessitam das pessoas. E se a gente começar a analisar uma pessoa que estuda, uma pessoa que se dedica a maior parte do seu tempo, do seu dia, entre trabalho e escola, a gente consegue perceber que nós passamos muito mais tempo dentro do nosso trabalho do que dentro da nossa própria casa. Então a gente pode colocar como, por exemplo, eu saio para trabalhar às 8 da manhã e saio do trabalho às 6 da tarde, por exemplo, às 5 da tarde. Aí eu volto para casa, tomo um banho, como alguma coisa, porque eu preciso ir para a faculdade, eu preciso ir para a escola. Saio da aula às 11 horas da noite. Chego em casa, já está todo mundo dormindo. Então eu não tenho tanta comunicação quanto eu tenho com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da onde eu estou estudando. Então, por isso que a gente fala que dentro de uma organização, embora o maquinário seja importante, as pessoas também são tão importantes quanto os maquinários. Infelizmente, algumas pessoas empregadoras, elas não conseguem entender isso. Mas, às vezes eu até costumo pensar que as pessoas acabam sendo até mais importantes do que os maquinários, pelo fato de que se quebrar o maquinário, quem arruma é a pessoa. Para poder ligar um computador, ligar alguma coisa, é a pessoa que faz. Então, em algumas circunstâncias, eu acredito que o humano, o capital humano, ele é muito mais produtivo do que algumas máquinas. É importante refletir. Você sai de sua casa para fazer o quê? Então, quando eu estou apta a sair para trabalhar, a fazer ou dar o meu melhor,
É realmente isso que eu faço quando eu chego na empresa? Ou simplesmente eu penso que eu cheguei na empresa e vou fazer apenas aquilo que eu tenho que fazer? Vou dar um exemplo, né, de uma pessoa que trabalha no caixa, no pacote de um supermercado. Então, se tem cliente para eu poder atender, eu atendo. Se não tiver, eu fico lá olhando, né, moscando, sendo que de repente eu como empacotadora eu poderia pegar um pano, dar uma limpada ali no meu local, poderia arrumar sacolas, poderia ir buscar sacolas, dentre outras coisas. Então eu preciso refletir se realmente quando eu saio de casa, eu saio para poder dar o melhor ou simplesmente para fazer aquilo que é designado naquele determinado horário. Uma empresa não faz contratação de um novo colaborador porque ela acha bacana ou porque ela quer jogar dinheiro fora, certo? Pois então, se a oportunidade está sendo concedida, aproveite essa chance. Mostre todo o seu potencial e esteja disponível para encarar todos os desafios que estão pela frente. Voltando aqui então, eu achei que tinha alguma coisa a mais no próximo slide. Então, quando a gente fala que uma empresa ela contrata alguém, e eu sou RH, eu posso muito bem dizer isso, nós contratamos alguém porque nós acreditamos no potencial daquela pessoa no momento do processo seletivo. Acredito eu que nenhuma empresa ela vai contratar um funcionário porque ela tem dinheiro sobrando. Ela vai investir em alguém se ela não acreditasse que aquela pessoa poderia ajudar de alguma forma no andamento da empresa. Tem uma frase que fala que a oportunidade ela não bate duas vezes na porta. Então, se você teve a oportunidade de trabalhar em alguma coisa que você realmente gostaria, se essa oportunidade foi concedida, então aproveita esse momento, mostre o seu potencial, mostre aquilo que você sabe, não tenha medo de encarar desafios, porque com certeza eles virão para você mostrar o quanto você é forte e capaz de superar aquilo e de repente numa dessa até mudar de cargo dentro da empresa. Então aproveite a oportunidade de trabalhar em uma organização dos seus sonhos para que você possa chegar de repente até o cargo que você gostaria de ter dentro dessa empresa. Não podemos dizer que o primeiro emprego é fácil. Posso até ir além, afirmando que não existem tarefas mais fáceis ou menos difíceis. Todas as atividades na empregabilidade devem ser respeitadas, cada qual com sua complexidade. Então, quando nós falamos de primeiro emprego, primeiro namoro, primeiro tudo, não é fácil. Por quê? Porque nós nunca trabalhamos, nós nunca namoramos, então nós não sabemos realmente como que funciona, como que é. E de repente a gente quer começar pelo mais fácil. E acredito que dentro de uma empresa não tem aquilo que é mais fácil, mais difícil. Tudo tem o seu valor e tudo deve ser respeitado de acordo com a complexidade de cada função. Já ouviram falar que trabalhar dá trabalho? É isso mesmo. Você não acha que vai sair de casa, passar umas horas dentro de uma empresa e vai conseguir dinheiro com isso, acha? Trabalhar dá trabalho. Por quê? Tem que levantar cedo, tem que arrumar às vezes até marmita, tem que pegar 2, 3 ônibus, tem que encarar metas, tem que encarar desafios. Às vezes você tem que até trabalhar com pessoas que de repente não é do seu perfil de amizade. Então, a gente acaba catando bastantes características do trabalho que dá trabalho. Mas a empresa ela fica de olho naqueles funcionários que realmente estão lá para trabalhar. Né? Não é o dinheiro fácil. Vai lá, passa umas horas, enrola um determinado tempo, depois chegou lá no começo do mês, o seu salário está na sua conta. A empresa, ela, digamos que ela é esperta. Indiretamente, ela realmente fica de olho para ver se o colaborador está fazendo aquilo que foi pedido para que fizesse, né, no final do dia ou durante determinado período.
Exatamente por isso que existe o contrato de experiência.